Cuida, povo santo de Deus, a gente está começando o nosso Divina Prosa, onde o assunto, o papo, a conversa é sobre Deus. E hoje a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente. O nosso convidado não está aqui de maneira presencial, mas graças a Deus pela tecnologia a gente pode encurtar as distâncias. E hoje a gente vai conversar com ele, que é pastor da Igreja Batista Redenção, é teólogo, é professor, é escritor. A gente conhece de debates, né? É alguém que já tem um tempo já de ministério, de pregação e de ensino, o pastor Marcos Granconato. Pastor Marcos Granconato, é um prazer receber o senhor aqui, né, de maneira online mesmo assim, mas é bênção de Deus poder conversar com o senhor e bater esse papo, essa divina prosa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, na Divina Prosa, conhecendo o pastor Hugo, conhecendo o programa. É uma alegria poder participar e trabalhar para que a verdade da palavra de Deus seja conhecida e adotada e abraçada pelos irmãos que assistem. Amém. E assim, o nosso tema hoje é sobre teologia reformada, não é? Não podia ser diferente. E assim, eu queria que o senhor falasse, para que a gente entendesse um pouco melhor, o que é teologia reformada, já que a gente escuta tanto falar sobre isso. Eu sou reformado, eu não sou reformado, ele é deformado, né? Tem toda essa questão, né? O que seria então teologia reformada? A teologia reformada, ela não é, como alguns pensam, a teologia da reforma como um todo. Ela é uma parte da teologia da reforma. A teologia reformada é marcada por duas características. Primeiro, o aliancismo, que é um sistema, uma forma de ler a Bíblia, uma espécie de modelo hermenêutico. O pactualismo, o aliancismo é uma vertente dentro das concepções hermenêuticas que marca o modelo reformado. E um segundo elemento que compõe a teologia reformada são os 5 pontos do calvinismo. Então, se uma teologia é aliancista e também é uma teologia que abraça os 5 pontos do calvinismo, a tulipa, como é conhecida, então essa teologia é reformada. Há teólogos que são reformados num sentido mais estreito, que só adotam a tulipa, mas não são aliancistas. Há teólogos que são reformados no sentido completo, são aliancistas e são signatários do sínodo de Dort, da tulipa. Então, assim, então, o que seria, então, assim, já indo no que o senhor tá nos comunicando, os 5 pontos do calvinismo, né? O pessoal fala da tulipa, o que é os 5 pontos? Eu sou calvinista de 3, de 2, de 5. O que seria, então, os 5 pontos do calvinismo? Os 5 pontos do calvinismo foram uma resposta dada aos seguidores de Jacó Armínio. Jacó Armínio, ele levantou algumas questões sobre a soteriologia dos reformadores holandeses. E os reformadores holandeses responderam a essas questões. Depois que Jacó Armínio morreu, em 1609, um grupo de seguidores de Jacó Armínio, que era calvinista também, mas que tinha algumas questões ligadas à predestinação, à eleição e tudo mais, depois que ele faleceu, os seus seguidores apresentaram algumas declarações contestando certos pontos da teologia dos holandeses, da teologia reformada, da teologia holandesa. E então se reuniu um sínodo em 1618 e 1619 na cidade de Dordrecht, na Holanda, e esse sínodo definiu os 5 pontos da soteriologia calvinista contra a concepção arminiana. Então os 5 pontos são a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada ou definida, a irresistibilidade da graça e a perseverança ou preservação dos santos. Esses 5 pontos, em inglês, eles formam um acróstico que é a TULIP. TULIP. É a tulipa. Então, a tulipa é uma florzinha que ficou sendo símbolo desses 5 pontos. Então, os calvinistas adotam esses 5 pontos. Há calvinistas que adotam 4 pontos apenas. Mas o calvinista pleno, ele adota os 5 pontos do calvinismo, que são esses que eu mencionei. Uhum. E assim, trazendo para uma praticidade de igreja, quando a gente pensa na teologia reformada em si,
qual a influência que o senhor enxerga que ela vai exercer nas práticas da igreja, como liturgia, o ensino, a própria pregação? O que é que muda, digamos assim, quando a teologia reformada adentra na igreja, por assim dizer? A teologia reformada não é uma concepção teológica meramente cerebral, meramente teórica, sem impacto nenhum no mundo real, no mundo dos fatos. A igreja que adota a teologia reformada, ela muda totalmente o seu modo de funcionamento. Uma igreja reformada, uma igreja que crê nas doutrinas reformadas, especialmente nos 5 pontos do calvinismo, essa igreja é uma igreja que não faz cultos para agradar incrédulos. Esse é um ponto muito importante. Nós vemos hoje em dia igrejas que giram em torno do gosto dos incrédulos. Fazem tudo para que o incrédulo se sinta bem dentro delas. Então transformam o culto, muitas vezes, em baladas, colocam ali um louvor bastante próximo do mundanismo, fazem apresentações, shows musicais, trazem humoristas que se apresentam como pastores, mas são humoristas que inclusive trazem até piadinhas de duplo sentido para que os incrédulos caiam na gargalhada durante os cultos. Tudo isso com que objetivo? Vem até fantasiado, né? Vem até fantasiado, fazem aquelas palhaçadas todas, o culto vira um show, o culto vira uma sessão de entretenimento, de palhaçadas, de danças, de grupos de dança, espetáculos os mais diversos, até capoeira, o pessoal joga capoeira dentro do culto. Tudo para quê? E daí para baixo. Tudo com que objetivo? Com o objetivo de atrair os incrédulos, porque acredita no livre-arbítrio e acredita que pode usar desses artifícios para que o incrédulo use seu livre-arbítrio e siga Jesus. Então você enche a igreja de atrativos mundanos, porque tudo gira em torno do incrédulo, com o objetivo de fazer com que ele tome uma decisão por conta própria. A teologia reformada, a soteriologia reformada, chuta tudo isso na lata do lixo. E entende apenas uma coisa: olha, a Deus aprova e salvar os que creem pela loucura da pregação, e Deus alcançará os seus eleitos não por meio de artifícios vazios, mundanos e tolos, mas Deus alcançará seus eleitos por meio da pregação da fé, 1 Coríntios 1, 21, e pela ministração do Espírito Santo no coração deles, que o Espírito Santo abre o coração dos eleitos. Então, a igreja não vai seguir no rumo de entretenimentos, de bobagens, de fazer uma liturgia que faça o incrédulo ficar de boca aberta. Nossa, que igreja legal, que igreja fantástica, que povo jóia. Não. O crente, os crentes de uma igreja reformada não se preocuparão com isso. Eles sabem que o papel deles é plantar e regar. E Deus é quem dá o crescimento. Eles não têm que usar de artifícios mundanos. Amém. Para atrair pessoas. Outro aspecto que vai impactar é a pregação. A pregação reformada não vai evitar temas que escandalizam os incrédulos. Muitas pessoas vão na igreja e não ouvem, são incrédulos, e não ouvem, por exemplo, a palavra pecado, não ouvem a palavra inferno, não ouvem a expressão justiça de Deus, não ouvem a expressão santidade e retidão. Por quê? Porque são temas que afastam o incrédulo. Então, os arminianos, ou esse neo-arminianismo, que a gente não consegue definir direito, eles procuram transformar a pregação num docinho gostoso. Numa espécie de incentivo espiritual, em que a pessoa vai lá e ela se sente emocionada, é gostoso estar lá, ela se sente motivada, ouve palavras de motivação, elogios lindos, você é maravilhoso, Jesus admira você. É uma coisa sensorial, né? Você é o coração, você está no centro do coração de Deus, só coisas bonitinhas. Para quê? Para atrair o incrédulo, para ele permanecer lá dentro da igreja, porque por meio disso, então, ele poderá usar seu livre-arbítrio, que é uma ficção, para aceitar Jesus e ser um crente. Tudo lorota. Então, a pregação acaba sendo maculada pela ausência de temas cruciais, como a perdição eterna, o arrependimento, o pecado.
Nada disso é mencionado nessas pregações. E numa igreja reformada, esses temas são presentes e constantes. É por isso que essas igrejas crescem devagar, porque os incrédulos fogem dessas igrejas. Outro fator importante, numa igreja reformada, o pastor e a liderança não tomam medidas artificiais, por exemplo, para manter os jovens dentro da igreja. Então tem aqueles jovens rebeldes que só querem bagunça, só querem farra, só querem balada, só querem droga, só querem sexo, imoralidade. E os pastores, então, preocupados em perdê-los, começam então a comprar mesa de ping-pong, mesa de pebolim, fazer balada durante as reuniões, transformar a igreja, a reunião de jovens, numa boate. Tudo para quê? Para manter o jovem lá dentro. Os pastores reformados não fazem isso. Quando eles percebem que o jovem, ou os jovens, ou qualquer grupo, não querem saber de nada, já ouviram o evangelho várias vezes e só trazem sujeira para dentro da igreja, eles dão graças a Deus que esses jovens vão embora. Eles falam, nós já pregamos o evangelho para vocês, nós já ensinamos como é a vida cristã de verdade, nós já mostramos o que é a santidade e vocês rejeitam isso deliberadamente. O lugar de vocês não é aqui. O lugar de vocês é lá fora. O lugar de vocês não é aqui dentro, trazendo mácula, trazendo sujeira para o nosso povo, trazendo maus costumes e má fama para a nossa igreja. Não. Nós já pregamos o evangelho para vocês, nós já ensinamos a verdade e vocês deliberadamente rejeitam. Nós não vamos criar atrativos, fazer festinhas, mesinhas de jogos para manter vocês aqui dentro. Podendo até comprar mesinha de jogos para jovens crentes de verdade, para se divertirem na igreja, não tem problema. Mas para manter incrédulo aqui dentro, não. O lugar de incrédulo é lá fora. Vocês já ouviram a verdade, ouviram o evangelho e rejeitaram abertamente isso. Nós cremos que Deus tem os seus eleitos e até onde podemos perceber, vocês não fazem parte desse grupo. Então, já que vocês rejeitam por favor, vão embora daqui, vocês estão maculando a santidade da nossa igreja. Então é diferente a igreja reformada dessas igrejas que há por aí, que giram em torno dos incrédulos, só agradando os incrédulos e mundanizando a igreja para que recebam aplauso de quem deve nos odiar e não nos aplaudir. Os pregadores também, que são reformados, eles não medem o seu sucesso pelo número de convertidos. Eles sabem que o número de convertidos é obra do Senhor. Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, quando alguém se converte numa igreja reformada, o pastor não fica orgulhoso. O pastor não fica se sentindo o rei da cocada preta. Não. Ele sabe, se alguém se converteu, não foi obra minha. Eu plantei, outro regou e Deus deu crescimento. Eu não sou responsável por isso. E se ninguém se converte, o pastor não se sente desanimado. Se ninguém se converte, o pastor não se sente ali destruído, fracassado, nada disso. Ele sabe, a obra de salvação é Deus quem realiza, não eu. O meu trabalho é pregar a fé. Se ninguém se converte, isso é soberania de Deus. É Deus que administra a sua graça conforme Ele quer. Se alguém se converte, louvado seja Deus. Se ninguém se converte, louvado seja Deus também. Da minha parte, eu vou continuar pregando a verdade. Então, tudo isso decorre, todo esse funcionamento no ministério, na igreja, no trato com as pessoas, tudo isso decorre dessa visão reformada. E é uma visão santa, correta e que deve ser protegida. Eu conheço arminianos que são crentes, muitos deles são crentes, e percebem o valor dessas coisas e até trabalham para que suas igrejas se ajustem a isso. Agora, há arminianos que militam contra essas coisas. Isso é militar contra o que é santo e o que é sagrado. É tentar destruir, macular, perverter e difamar a santa doutrina dos desígnios de Deus. E essas pessoas responderão diante de Deus por isso. Amém. E assim, pastor, quando a gente traz então para relacionamentos, né? A teologia reformada vai impactar de que forma o relacionamento do casal, o trato com os filhos e o próprio relacionamento nosso com Deus, né? Já que vai nos abrir nossa mente em relação ao que nós não somos merecedores da graça. A teologia reformada, ela vai nos colocar no nosso lugar e colocar Deus no lugar de Deus, por assim dizer, né? Soberano, um Deus gracioso, bondoso, que pela sua graça resgatou ali o pecador, escolheu e tratou esse pecador até chegar naquele grande momento que teve a salvação, a conversão. Mas como é que influencia, digamos assim, a teologia reformada dentro de casa, com os filhos, com a esposa e a própria relação com Deus, né? Eu só acho que muda muito. Muda muito. É assim, no que diz respeito a relacionamentos,
O crente que adota a doutrina reformada, ele não vai tentar ser o cara legal que se mundaniza para ganhar almas, como muitos fazem. É o cara é o jovem que se mundaniza, que adota uma linguagem mundana, que adota um comportamento mundano, que adota roupas mundanas e todo um modo de proceder mundano para ganhar almas, para não ser visto como um ET pelo mundo lá fora. A teologia reformada entende que esses artifícios não servem para nada. E ele entende que ele é um ET. Inácio de Antioquia disse: a nossa grandeza consiste nisto, em sermos odiados pelo mundo. Então, a pessoa que adota a teologia reformada, ela não vai baixar a guarda do seu testemunho e se igualar ao mundo para ganhar almas, nada disso. Outra coisa, o pai e a mãe que tem um filho rebelde e que não quer saber do evangelho, não vai ficar passando a mão na cabeça dele para tentar ganhá-lo para a igreja, para tentar levá-lo para a igreja. Não vai baixar a guarda e falar só o que agrada esse moleque, e só passando a mão na cabeça dele o tempo todo, e jamais censurando, jamais dando bronca, jamais sendo firmes com ele, com medo. Se eu fizer alguma coisa, ele não vai querer ir à igreja comigo. Não, ele não vai agir assim. Ele sabe, a conversão, a salvação vem do Senhor. A obra do Senhor consiste disso, de salvar aqueles a quem Ele quer. Então, eu não vou tratar meu filho como alguém que só merece passação de pano, ou passar a mão na cabeça dele para levá-lo à igreja, porque eu sei que nada disso transforma o coração de alguém. Eu vou cumprir meu papel de pai e de mãe, vou censurá-lo, vou educá-lo, vou admoestá-lo com firmeza, e se ele se converter ou não, isso é obra do Senhor. O meu papel eu farei. E também no que diz respeito aos meus relacionamentos com os meus amigos, eu vou manter meu testemunho sólido, firme, e mostrar que sou alguém diferente, ainda que me chamem de chato e de ET. Eu vou permanecer assim, porque eu sei que a transformação das pessoas não consiste de uma resposta à minha mundanização. Eu não tenho que me mundanizar para que as pessoas olhem para mim e digam: nossa, como é legal ser crente, deixa eu me converter. Não, isso não existe. Eu vou manter meu testemunho vivo, sólido, mostrando a diferença, e Deus agirá usando a pregação que sai da minha boca para transformar as pessoas, não a minha conformidade com o mundo para criar crentes falsos. Quanto ao que o irmão mencionou sobre a nossa visão de Deus e nosso relacionamento com Deus, isso muda totalmente. Em primeiro lugar, a teologia reformada fala que eu sou depravado, e isso então vai gerar cuidado em mim. Eu sei que eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida, depender dele para poder seguir em frente, que o meu coração, ainda que tenha sido transformado pela fé em Jesus, permanece nele sinais ainda da minha depravação, da minha inclinação carnal. Então eu serei um homem cuidadoso, eu sei quem eu sou. Eu tenho um conceito de mim, um conceito que me preocupa. Eu aprendi na teologia reformada que eu sou um homem afetado pelo pecado. A depravação atingiu o meu intelecto, minhas emoções e a minha vontade. Eu também vou aprender a minha responsabilidade. Eu vou aprender pela teologia reformada, eu vou aprender que, ainda que Deus seja soberano e controla cada espaço da minha vida, cada detalhe da minha vida, eu vou aprender que isso não anula a minha responsabilidade em buscar a minha retidão, em buscar a palavra de Deus, em buscar construir um bom testemunho, em vencer o pecado, em evangelizar, em orar. Eu aprendo isso na teologia reformada. Olha, Deus é soberano, Deus controla todas as coisas, Deus determina tudo, mas isso não anula a nossa responsabilidade, ainda que eu não entenda como lidar com esses paradoxos. Mas eu aprendo claramente na teologia reformada, eu sou responsável por obedecer tudo aquilo que o Senhor ordena. Então a teologia reformada vai enfatizar muito isso, a responsabilidade do crente em face do seu Senhor. A teologia reformada gera gratidão, porque ensina que a eleição é incondicional. Deus me escolheu sem que eu tivesse nada de melhor do que ninguém. As pessoas falam isso aí gera orgulho. É o contrário. A Bíblia ensina na eleição incondicional que Deus nos escolheu sem que nós fôssemos em nada melhor do que ninguém.
Ele nos transformou em pessoas dignas, porque nós éramos mortos dos nossos delitos e pecados. Então a teologia reformada gera gratidão no coração da gente, gera humildade, porque nós aprendemos que nós cremos somente porque o Espírito Santo tocou no nosso coração soberanamente. Então eu não criei porque eu sou melhor que os outros e mais inteligente. Eu criei porque o Espírito Santo tocou no meu coração. Gera devoção e humildade, reconhecendo que a mente de Deus é insondável. A teologia reformada traz mistérios insondáveis, e eu então percebo que a mente dele está muito acima da minha, e eu preciso então acolher a mente dele sem entender, e isso gera humildade e devoção. Gera segurança, porque a doutrina da preservação dos santos mostra que aqueles que ele de antemão conheceu e predestinou, ele também vai glorificar um dia. Então a doutrina reformada gera segurança, gera paz e serenidade, gera uma postura diferente no evangelismo. Eu não brigo com ninguém para convencer ninguém, eu apenas evangelizo serenamente, apresento o evangelho sabendo que Deus agirá no coração das pessoas conforme Ele quer. Tudo isso é produzido pela teologia reformada, e o contrário disso é produzido por uma teologia avessa à teologia da reforma. É só observar o modo de funcionamento das igrejas que há por aí. As igrejas que não são reformadas muitas vezes caem no liberalismo, em pecados horríveis, em desvios assustadores, enquanto as igrejas reformadas apresentam ali a sua teologia de modo profundo, de modo sério, e zelam pela santidade, por toda a verdade bíblica, sem falhas nenhuma na sua busca. Claro, existem falhas humanas e tudo mais, mas numa busca constante por santidade, por fidelidade à palavra, por pregação expositiva, por santidade na vida dos membros. Tudo isso é buscado pelas igrejas reformadas, pelas razões que eu elenquei agora há pouco. Amém. É uma igreja que sabe o que quer, né? Sabe como vai caminhar, como deve caminhar, porque está isso claro na palavra de Deus, né? Então, assim, o tempo que o senhor tem de vivência, de pastor, de vida, digamos, e no meio, e discutindo, falando sobre isso, por que é tão difícil as pessoas aceitarem a teologia reformada, na opinião do senhor? As pessoas têm dificuldade de aceitar a teologia reformada porque elas medem Deus por padrões humanos. Então, assim, tudo aquilo que não cabe na cabeça delas e que não faz sentido para a mente limitada delas, elas automaticamente consideram que é mentira. Então, se eu não entendo, o padrão de avaliação da verdade é o meu entendimento. Se eu não entendo, então é mentira. Se não faz sentido para o meu cérebro, que pesa alguns quilinhos, se não faz sentido para o meu cérebro humano e limitado, então é mentira. Então, é basicamente o que diz Judas 10. Tudo aquilo que não entendem, difama. Tudo aquilo que não entendem, pervertem e difamam. É exatamente isso que acontece com os inimigos da teologia reformada. Eles pensam que Deus é um homem grandão que está no céu. Deus é isso, é um homem grandão que está no céu. Ele é igual a gente. Então, se algo não faz sentido na minha cabeça, na cabeça dele também não faz. Então, se Deus não é como eu concebo nos meus juízos, nas minhas percepções, nos meus valores, na minha ética, se ele não é como eu, ele não funciona na lógica dele, não funciona como eu funciono na minha lógica, então ele não é verdadeiro. Porque Deus tem que refletir aquilo que eu sou no meu raciocínio, no meu entendimento, na minha ética. Ele é um homem grandão que mora no céu, é isso. Aquela ideia... Eu sou o padrão de Deus, não Deus não o contrário. Se não faz sentido para mim, é mentira. Se na minha cabeça isso não é justo, então não é justo para Deus também. Deus escolheu pessoas, isso para mim não é justo, então não pode ser verdade, que não vai ser justo para Deus também. Deus é um homem grandão igual a mim, que pensa igual a mim, tem a cabeça igual a minha, só que maior. É isso. Já que então, a gente tem a imagem dele, então, né? Exatamente. Então, nós criamos um Deus à nossa própria imagem e semelhança. E colocamos ele lá no céu. É esse homem grandão que está lá. Ele é igualzinho a mim, só que maior. Então, eu penso assim, eu não faço acepção de pessoas. Então, na cabeça deles, escolher é fazer acepção de pessoas. Não é.
E Deus escolheu pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Não tem acepção nenhuma de pessoas. Mas eles entendem, bom, é errado fazer acepção de pessoas, então Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele escolhe pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. A Bíblia mostra isso claramente. Ah, não, mas eu acho que se ele escolhe, ele é injusto. Então, se eu acho que se ele escolhe, ele é injusto, então esse meu conceito é o que está valendo. Mas o que a Bíblia diz? Não, o que a Bíblia diz tem que ser reinterpretado para se ajustar àquilo que eu penso. É o meu padrão que funciona. Então, olha, se você aplicar isso a tudo, complica demais. Porque, por exemplo, eu não posso matar. Deus pode? Deus pode e mata. Eu não posso tirar os bens de ninguém. Deus pode e tira. Eu não posso me vingar. Deus pode e se vinga. Então, a ética de Deus está acima da nossa. É outra ética, outro padrão. Ele escolhe quem ele quer. Eu não tenho o direito de escolher pessoas para beneficiá-las. Eu tenho que agir, fazer o bem para com todos. Deus, ele faz o que ele quer. Ele está acima disso. Mas eu não consigo conceber um Deus que está acima de mim no que diz respeito aos seus juízos, seus pensamentos, sua ética e as suas decisões. O fato é que Romanos 11 fala que a mente de Deus é inescrutável e insondável. Ele realiza coisas que eu não posso entender. Mas essa tendência neo-arminiana coloca Deus dentro de uma caixa em que ele tem que ser entendido. Se eu não entendo a predestinação, então eu rejeito. Se eu não entendo a eleição, então eu rejeito. Tudo que eu não entendo eu rejeito e difamo. As pessoas agem assim porque acham que Deus tem que se adequar ao seu pensamento e aos limites da sua razão e do seu cérebro. Essa é a razão porque a teologia reformada é tão rejeitada. As pessoas diminuem Deus para que ele caiba nos seus cérebros. E aí fica um Deus bem pequenininho. Transforma Deus em um ídolo, né? Um Deus pequenininho que cabe na minha cabeça. Tem que ser assim. Se não couber na minha cabeça, não é Deus de verdade. Esse é o problema hoje em dia. Assim, eu já... Sim. Tem uma frase do Senhor, né? De tantas frases célebres do Senhor, tem uma que fica na minha mente e não sai de jeito nenhum. É que o Senhor disse assim, que o maior campo evangelístico, missionário dos nossos tempos são as igrejas, né? Será que tem alguma coisa a ver pela teologia que elas abraçam, né? Porque tem muita igreja que tem o nome de Jesus na frente, que prega, entre aspas, Jesus, mas eles não conhecem o evangelho. Não conhecem o plano restaurador de Deus, não conhecem a graça de Deus, né? Conhecem um evangelho ali que foi criado justamente nesse Deus humanizado, nessa pseudo-bíblia, enfim. O senhor considerando assim a teologia do nosso país, o nosso campo, digamos assim, o senhor ainda pensa a mesma coisa que as igrejas do nosso meio ainda são esse campo missionário? Mais do que nunca. Assim, o que acontece com essa pregação arminiana que mundaniza o culto, transforma o culto num tempo de manipulação emocional e chama pessoas à frente com a musiquinha de fundo e a luz escura para que elas tomem uma decisão ao lado de Cristo sem elas nem saberem o que é isso. Isso faz com que surjam muitas pessoas batizadas, mas pouquíssimas pessoas transformadas pela fé em Cristo. Então, o evangelho pregado hoje em dia é o evangelho que tenta entreter e atrair as pessoas com que elas gostam. Elas então vão para a igreja atraídas por essas e não coisas. Transformar, né? Não por transformação, mas porque a igreja é um lugar onde eu ouço músicas lindas, eu fico emocionado, eu ouço promessas de prosperidade, eu ouço mensagens de autoajuda, então eu vou para a igreja e fico lá. Tem um pessoal legal, é um clima bom. Exatamente, eu me torno um evangélico. Porque lá na igreja é legal, músicas bonitas, eu fico emocionado, eu choro, e tem ali palavras de incentivo. Tem mesa de ping-pong. Tem a mesinha de ping-pong também, para o caso daqueles que precisam mais disso para se segurar ali. Então, tem algumas festas, programações, tudo mais, tem shows, espetáculos, então eu fico lá. E eu viro evangélico. Sou batizado, fico na igreja e tudo mais, e falo, nossa, minha vida tá melhor, que legal, e tal, minha família tá lá, uma igreja tem programação, tem tanta coisa, e fica lá. Mas são apenas pessoas batizadas, não são pessoas que entenderam um dia a sua miséria.
Não são pessoas que um dia escutaram o evangelho que fala que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Nunca ouviram isso. Até porque essa pregação é proibida. Essa pregação não agrada as pessoas. Então não escutaram isso. Não escutaram isso e não escutaram que era necessário depositar em Cristo e somente nele a sua esperança de vida eterna. Não ouviram isso nunca de ninguém. Nunca ouviram da necessidade do arrependimento e da fé. Nunca escutaram essas coisas. Só escutaram sermões de água com açúcar. Somente mensagens motivacionais. Ou mensagens sobre prosperidade. E coisas desse tipo. E estão lá na igreja. E nunca foram salvos. E quando você pergunta sobre a salvação delas, elas não sabem o que responder. Se aproxime dos evangélicos. Só tem o chantilly do café, né? Exato, é só isso. E pior que é um chantilly falso, porque eles ouvem é tudo mentira. E aí, você chega para o evangélico e pergunta: como foi que você nasceu de novo? Ele não entende a sua pergunta. Você pergunta para ele: como foi que você teve consciência do seu pecado e, desesperado, sabendo que você estava perdido sem Cristo, você buscou o socorro dele, a salvação aos pés da cruz, pedindo para que ele lavasse você dos seus pecados e fizesse você nascer de novo. Quando foi que isso aconteceu? A pessoa olha para você como se você estivesse falando mandarim. Ela não entende o que você diz. Ela olha para você e fala: desculpe, eu não estou entendendo. Eu sempre, assim, crente eu sempre fui. Não existe isso. Não existe ninguém que nasceu crente, que sempre foi crente. Houve um momento na sua vida em que você ouviu o evangelho. E o evangelho quebrantou seu coração. Quando foi que isso aconteceu? Eu não sei, eu vim aqui à igreja, estava com uma dor de cabeça, a dor de cabeça passou, fiquei aqui. Eu vim aqui para a igreja, o pastor falou umas palavras tão bonitas aí, eu estava passando por um problema no casamento, os meus problemas começaram a se solucionar, eu acabei ficando na igreja. Não, legal, parabéns pela sua dor de cabeça que passou e pelo seu casamento que melhorou, mas eu quero saber quando foi que você teve noção da sua pecaminosidade, da sua miséria, da sua vileza. E desesperado, você disse: Senhor, salva-me, eu creio em Jesus. Quando foi que isso aconteceu? E a grande maioria falou: eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, o meio evangélico é um meio vasto de incrédulos que estão na igreja. São incrédulos batizados. Pessoas, não estou dizendo que são pessoas perversas e más. São pessoas ali que são sinceras, estão lá na igreja, mas nunca nasceram de novo. Não tem nada a ver com o caráter da pessoa. Nada a ver com caráter. São apenas pessoas que nunca nasceram de novo porque nunca ouviram a pregação da fé. Nunca. Quando ouvem, se assustam, porque dizem: isso é novidade para mim. Então, a igreja, o meio evangélico brasileiro, é um vasto campo missionário. Eu canso de pregar evangelho para evangélicos. Eu chego em algum lugar, começo a conversar com a pessoa, não, eu sou evangélica. Eu pergunto: quando foi que você nasceu de novo? Quando foi que você se arrependeu e se voltou para Cristo e suplicou pelo seu perdão e salvação? Quando foi que isso aconteceu? Pela fé nele. A pessoa não sabe responder, fica perdida, assustada, e aí eu tenho que evangelizar o evangélico que é batizado há 10 anos e que nunca escutou nada do evangelho na sua vida. Então, o meio evangélico é, sim, um campo missionário vastíssimo, branco para ceifa. E faremos bem em evangelizar essas pessoas. Eu tenho... Faz 8 anos que eu estou numa igreja aqui em Natal, né? Sou pastor há 7. E eu escuto isso. Eu escuto pessoas que até choram e falam assim: eu conheci Jesus hoje, eu compreendi Jesus agora, o evangelho, né? Pessoas que têm mais tempo de igreja do que eu, né? Eu imagino o senhor já com tanto tempo, né? E assim, parece até uma outra religião, né? É como você comparar aqui o futebol brasileiro com a Premier League, né? Você vê totalmente tudo diferente. O gramado é diferente, a bola é diferente. Parece até uma outra religião, né? Pessoal, não, onde é que começou isso? Onde é que tem isso? Rapaz, está na Bíblia. Não, nunca vi isso, né? Porque realmente é meio complicado, assim. E falando nisso, quando a gente fala para essas pessoas sobre o evangelho, né? A gente recebe a pecha de que tá pescando em aquário, que não sei o quê, né? Eu costumo dizer assim: eu não tenho culpa se eu tô oferecendo pro peixe do aquário o oceano, né? Eu não tenho culpa em fazer isso, né? Você tá falando do evangelho, você não tá falando para tirar ninguém de igreja nenhuma. Mas uma coisa que tem acontecido aqui, que a gente tem vivido, é um êxodo de igrejas que são pentecostais e neopentecostais para igrejas históricas, igrejas reformadas. Eu não sei a vivência do senhor, como é isso, o senhor tem percebido também isso? Essa migração das pessoas de igrejas neopentecostais e pentecostais para igrejas históricas, reformadas.
Isso aí aconteceu, tem acontecido muito porque, graças ao advento da internet e da publicação de sermões na Sim, internet, as pessoas começaram a ter acesso ao evangelho. E quando elas começaram a ter acesso ao evangelho e à pregação da fé, os crentes que estavam nessas igrejas pentecostais, neopentecostais, eles disseram: peraí, então aquilo que eu sempre criei, tem alguém que prega isso. Eu pensava que eu estava errado, porque eu olhava para a minha igreja e via as coisas e dizia: tem coisa errada aqui. Mas só eu via isso. Então eu pensava que eu é que estava errado. Agora eu estou vendo que não, que há pastores sérios, há igrejas sérias que ensinam aquilo que eu aprendi na Bíblia. Então, ao descobrir esse novo universo de pastores verdadeiros, de teologia verdadeira, de pregação verdadeira, esses pentecostais então saem das suas igrejas dizendo: não quero mais isso aqui. Eu sei que há igrejas que pregam diferente disso. Eu não vou ficar comendo palha. Eu sei onde tem carne. Eu não vou ficar vendo teatro de gente que fala em línguas e não fala nada, é tudo mentira. Não vou ficar ouvindo esses jargões repetidos, esse pastor que nunca estudou nada e que é contra o estudo e que só ensina bobagem da cabeça dele. Eu não vou ficar ouvindo isso por resto da minha vida. Eu não vou dar isso para minha família, esse teatro ridículo que não produz nada de vida espiritual. Eu vou cair fora disso aqui. Eu pensava antes que eu estava errado. Agora não. Agora eu estou vendo que existem igrejas que são exatamente o que eu procuro. Eu vou então cair fora desse meio aqui, que de igreja não tem nada, e vou procurar uma igreja de verdade. Eu vejo aqui à minha volta pessoas aí sapateando, pulando e gritando, dizendo que estão cheios do Espírito Santo, e na segunda-feira estão falando palavrão na rua. Na segunda-feira estão batendo na mulher. São pessoas que não pagam suas dívidas, são caloteiros, mal pagadores, golpistas, gente ruim. E aqui na igreja dançando, pulando e falando em línguas, que palhaçada é essa? Eu vejo esse pastor aí e todo mundo fala que ele está no terceiro, quarto casamento. Sem contar os atos de imoralidade da família dele. O filho dele é um imoral, a filha dele é uma imoral, a esposa dele é uma mulher que, meu Deus, Deus me livre, a mulher iracunda, uma mulher orgulhosa, insuportável. Esse povo aqui dessa igreja não dá para conviver com eles. Agora, estou vendo aqui outros modelos de homens santos, que têm famílias santas, igrejas sérias, que pregam a verdade, pregam a palavra de Deus num contexto santo. Eu vou ficar aqui nesse chiqueiro? De jeito nenhum. Eu vou procurar uma igreja de verdade para ouvir a palavra de Deus, não no meio de teatros toscos, não no meio de gente pulando, gritando, latindo, rolando no chão, fazendo esse teatro sujo, emporcalhando o evangelho, e eu vendo que é fingimento. Eu não vou ficar nisso aqui. Eu vou embora, vou procurar uma igreja de verdade. E saem aos montes. Na minha igreja, a vasta maioria dos novos membros vem de igrejas pentecostais. Pentecostais e neopentecostais. Eles fogem desse meio. Eles dizem: olha, às vezes eu brinco com eles e falo assim: eu estou pensando em dar uma avivada aqui na igreja. Eles falam assim para mim: pastor, nem brinque com uma coisa dessa. O senhor não sabe, o desespero que é isso. Nem brinque com isso. Nós queremos uma igreja como esta aqui. Uma igreja onde aprendamos a palavra de Deus, num contexto de ordem e decência, onde não há fingimento, não há teatros, há roubos emocionais fictícios. Nada disso. Nós queremos decência, ordem, aprender a palavra de Deus, louvá-lo com singeleza de coração, numa comunhão saudável, num contexto de santidade, de disciplina, de amor verdadeiro, de palavra de Deus pura. É isso que nós queremos. Não queremos mais palha, não queremos mais vento. Nosso coração estava com fome e nós achamos o celeiro. Nosso coração estava com fome e nós achamos o armário da comida. E nós queremos nos alimentar disso para a glória de Deus. Então isso aconteceu e tem acontecido, e por causa disso muitas pessoas têm deixado esses contextos onde não se prega o evangelho, onde se prega evangelho falso, onde se prega prosperidade, mentiras e teatros vazios. Saem disso e buscam igrejas onde há pregação expositiva, onde há disciplina eclesiástica, onde há santidade na vida dos ministros e exemplo, onde há um pastoreio verdadeiro com a palavra de Deus em punho como verdadeiro cajado pastoral, onde os membros em geral ajustam sua vida àquilo que Deus quer. Claro, são pessoas falhas, mas sabem que existe uma disciplina eclesiástica que alcança aqueles que são rebeldes e buscam então isso com aqueles que de um coração puro anelam por uma comunhão mais intensa com o Senhor, e saem dos seus contextos e encontram igrejas sérias e ficam felizes ali servindo ao Senhor junto ao povo escolhido, junto ao povo eleito. Então esse é um fenômeno muito comum que tem acontecido atualmente. Na minha igreja,
eu recebi, o ano passado eu recebi 54 membros novos, a vasta maioria vinda de contextos assim, que se converteram e disseram: não podemos ficar onde estamos, temos que procurar uma igreja séria, e estão conosco ali. Então, esse é um fenômeno que tem acontecido não só no Brasil, mas no mundo todo, e louvamos a Deus por isso. Amém. Eu queria mostrar um livro aqui do pastor Marcos Rinconato, né? As Tocantes Verdades de Flores, já está na 2ª edição. Esse aqui, o que eu tô na mão é a 1ª edição ainda, né? Uhum. Tá esgotado, mas você tem como achar por ele mesmo, né? O senhor tem como pode entrar em Instagram, eu contato. vejo que o senhor pode comprar diretamente na fonte. E já vai com autógrafo aqui, ó. Aqui na fonte é diferente, viu? É outra coisa, né? E eu queria deixar para o pessoal, né, comprar e entender mais sobre o calvinismo, sobre a teologia reformada. E eu achei bem interessante que na parte final tem as perguntas que são mais comuns, né, feito esse sistema, essa teologia, digamos assim. E elas são bem interessantes. Eu queria, para deixar um gostinho aqui de quero mais, o pessoal para comprar, para ler esse livro, né? Pequenininho, muito bom de ler. Mas é aquele livro que vai tirar seu sono, viu? Vou logo avisando que vai tirar seu sono, você vai passar alguns dias sem dormir, né, sem entender, talvez jogue ele no canto do quarto, depois vai lá buscar e tal, mas... E a pergunta 5 aqui, né, vai dizer assim, o calvinismo não é o mesmo que determinismo ou fatalismo? Porque assim, pensando, né, com essa cabeça que a gente tem do nosso tempo, humanizada demais, se Deus é soberano, se ele determina as coisas, então eu não tenho livre-arbítrio, eu não escolho, isso é uma espécie de fatalismo, as pessoas são robôs, né? As nossas decisões não são reais, elas não são sinceras. E aí, pastor, o calvinismo é o fatalismo? A gente é um robô de fato? Somos robôs, no caso? O calvinismo não é fatalismo, porque fatalismo envolve impessoalidade. É como o karma no hinduísmo, né? As coisas acontecem, tem que acontecer. É o destino, é o karma, é o fatalismo, né? O calvinismo não crê nisso. O calvinismo crê num Deus pessoal que tem propósito, tem planos, tem desígnios, tem objetivos santos, e por isso ele determina as coisas conforme ele quer, determina todas as coisas conforme ele quer. E o determinismo que o calvinismo ensina não é um determinismo mecânico, é um determinismo psicológico, é um determinismo que funciona de outra forma. Deus não usa o homem, não trabalha com o homem como se o homem fosse uma marionete, né, com fiozinhos ali puxando o braço dele, levantando aqui e tal, e determinando conforme o que ele quer os seus movimentos. Não é assim que funciona. Nós temos no calvinismo, na Bíblia, um determinismo psicológico. Deus usa causas secundárias para mover as coisas conforme o seu querer. Então, ele usa diversos fatores para conduzir a história na direção que ele quer, sem anular a minha inteligência, sem anular a minha vontade. Eu não tenho livre-arbítrio, mas eu tenho vontade, é diferente as duas coisas. Então Deus, ele atua nas circunstâncias, ele atua em pessoas ao redor, ele atua na história, ele atua no clima, ele atua na minha química pessoal, ele atua nas circunstâncias que me cercam, nas palavras que eu ouço, nas pessoas que me rodeiam, nos eventos fortuitos que me cercam. Ele usa todos esses elementos para fazer com que eu vá nessa direção ou naquela outra direção, sem anular a minha personalidade. É isso que nós cremos. Não é como alguém que... Não é o determinismo de um pedreiro que tem um martelo na mão e faz o martelo quebrar a parede sem que o martelo tenha um cérebro, sem que o martelo pense. Não. Se Deus quiser que eu quebre uma parede, ele não me trata como um martelo na sua mão. Não me trata como uma marionete, que ele mexe cada cordinha e faz a pessoa fazer o que ele quer. Não. Se ele quiser que eu quebre uma parede, ele vai usar de causas secundárias, ele vai criar circunstâncias específicas, ele vai apontar certas direções, ele vai criar certos dados que eu vou vivenciar na minha história particular, ele vai criar necessidades específicas. Então eu, observando tudo isso, observando o conjunto disso tudo, eu então farei aquilo que ele determinou que eu fizesse. Eu vou lá e vou quebrar a parede. Mas eu quebrei a parede porque eu quis,
usando a minha inteligência, usando a minha decisão. Mas isso tudo foi direcionado por Deus, que respeitou sim a minha pessoalidade, que respeitou sim a minha personalidade, que respeitou o fato de eu ser um agente verdadeiro que toma decisões. Mas eu tomei aquela decisão porque o Senhor atuou ao meu redor, no meu coração, na circunstância à minha volta, para que eu então tomasse essa decisão. É diferente o determinismo psicológico do determinismo mecânico. Nós não cremos no determinismo mecânico, não somos marionetes, mas cremos no determinismo psicológico, em que Deus atua de tal modo a conduzir a minha vontade numa direção específica. A gente faz com que as coisas aconteçam, né, de acordo com o plano dele, né? E aí eu acabo a gente cumprindo. participa disso. E aí eu acabo cumprindo o que ele queria que eu fizesse. E é isso. Amém. Pastor, a gente está caminhando para o final, infelizmente, né? O nosso tempo. E desde já agradeço ao senhor a conversa, agradeço essa oportunidade de a gente trocar essa ideia, essa prosa divina aqui, né? E eu queria que o senhor deixasse as considerações finais e nos indicasse um livro, né? Para que a gente pudesse ler. Pode ser as Tocantes Verdades de Flor, né? Pode ser. Segunda edição, o senhor... E o senhor dessas considerações finais, né? Sobre tudo que a gente tem conversado aqui. Eu quero dizer para as pessoas em geral que rejeitem qualquer crítica que é feita à teologia reformada, especialmente ao calvinismo. Porque muitas mentiras têm sido ditas por aí, mentiras que nasceram no coração de homens perversos, que falam que o eleito vai ser salvo mesmo que ele não creia em Jesus. Mentiras que nós nunca ensinamos isso. Se alguém crê em Jesus, ele é um eleito e ele é salvo. Mentiras que dizem que se a pessoa crer em Jesus e não for um eleito, ela vai para o inferno. Isso nós nunca ensinamos isso em lugar nenhum. São mentiras, são calúnias que os inimigos da fé verdadeira levantam. A mentira de que os calvinistas não evangelizam. Essa é a maior lorota da história do mundo. Eu sou um evangelista, todas as minhas pregações evangelizo. Toda oportunidade que eu tenho evangelizo, e todos os calvinistas que eu conheço são evangelistas fanáticos, evangelizam sem parar, ao contrário dos arminianos, que eu nunca vi evangelizando ninguém. E, especialmente esses que são mais conhecidos aí, eu nunca vi anunciando o evangelho, sempre atacando. E quando eu anuncio o evangelho, em vez de se unirem a mim para dizerem, olha, isso aqui é evangelho, temos que crer em Cristo, eles me atacam, dizendo, por que você está pregando o evangelho se você é calvinista? E fazem isso, atrapalham a pregação do evangelho. Então, porque dizem isso, calvinista não evangeliza, e calvinista evangeliza, sim, é mentira dizer que calvinista não evangeliza. Então, há muitas calúnias contra o evangelismo, contra o calvinismo. Rejeite essas calúnias todas e considere o calvinismo como um conjunto de doutrinas santas, como o evangelho puro, como a teologia que preserva os desígnios de Deus, como algo que deve ser protegido, como algo que promove a santificação, a obediência, a propagação do reino, a proteção da sã doutrina. O calvinismo é a expressão máxima do cristianismo e da doutrina santa, sagrada, concedida pelo Espírito Santo, ainda que os homens não consigam entender. Então, rejeite qualquer crítica mentirosa contra esse sistema, porque atacar esse sistema é atacar a doutrina bíblica, é atacar a doutrina santa. E nós temos visto isso por aí afora. Inimigos da sã doutrina se insurgindo contra a verdade com base apenas na razão. Se não cabe na cabeça deles, então rejeitam. E isso é procedimento de ímpios. Os ímpios fazem isso. Os ímpios caluniam tudo aquilo que eles não entendem, de acordo com Judas, versículo 10. Fuja disso, creia nas doutrinas da graça, creia nas doutrinas expostas pelo calvinismo, porque elas são, sim, a expressão máxima do cristianismo autêntico. Quanto ao livro aí que o irmão mencionou, podem ler esse que é dito aí, As Tocantes Verdades da Flor. Quem quiser pode pedir no meu e-mail. Meu e-mail é granconato@icloud.com. Tem esse e-mail, granconato@icloud.com, e margranconato@yahoo.com.br. Esses dois e-mails você pode pedir esse livro. Um outro livro muito bom a gente vai estar colocando na descrição do legal, vídeo. Isso ajuda. Outro livro muito bom é Deus é Soberano, de A.W. Pink. Você pode ler esse livro também. Sim.
Deus soberano, de Pink, e você vai ver então a maravilha que é o Deus que nós cremos, o Deus que os calvinistas pregam, que é o Deus bíblico, é o Deus verdadeiro, não o Deus humanizado, não, que é pregado aí pelos arminianos. Mas é isso que eu teria a dizer em termos de considerações finais. Amém. Pastor Marcos Leconato, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família, seu ministério. O senhor tem sido bênção na vida de muitas pessoas, na minha principalmente. E a gente fica muito feliz, né? Mesmo que à distância, com problema de conexão, uma coisa ou outra, mas deu pra gente conversar. Deus. Louvado seja Deus por isso. E eu queria agradecer a todo mundo, né? Que deixe o de sempre, né? Deixa seu like, comenta, manda o vídeo para alguém que você gosta, se você não gosta, manda para alguém esse vídeo, deixa a sua opinião lá, curte nossas redes sociais, o @divinaprosa, sugere lá temas para outros debates, as conversas, outros programas que a gente possa fazer. E Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família. E foi muito bom, pastor. Deus abençoe o senhor e amém. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe vocês aí também. Tchau, tchau.